Estamos de volta com os seminários de pesquisa da Divisão de Marketing da Ampad. Eu sou Marcos Severo, da Universidade Federal de Goiás. Estou acompanhado do professor Rafael Barreiros Porto, da Universidade de Brasília, diretor de Comunicação e Publicações da Ampad. Hoje recebemos aqui a professora e pesquisadora Ângela da Rocha, do Instituto COPEAD. Ângela, como você organiza e prepara o desenvolvimento dos seus projetos de pesquisa? Como escolhe e convida os membros desses projetos? Bom, vamos então pela primeira etapa, que seria a primeira parte da pergunta, que seria como é que você desenvolve. Quando a gente desenvolve um projeto, né, sempre já se tem em mente que tem que ser uma coisa inovadora, né, um tema atual, ou, eventualmente, você pode estar recuperando um tema muito antigo, mas você vai oferecer um enfoque novo, né, ou aplicar um método novo e tal. A gente sabe que isso é fundamental para publicar, né? Então, eu diria que a primeira decisão, né, que tem que ser tomada no desenvolvimento de um projeto de pesquisa é exatamente a temática. E aí, o que é uma boa temática? Bom, esse meu campo de internacionalização de empresas, campo de pesquisa que eu tenho explorado há muitos e muitos anos, é um campo particularmente favorável à pesquisa, ao desenvolvimento de projetos, né, financiados ou não financiados, porque ele é um campo atrativo para os alunos, né, em termos de participação em projetos, orientação de teses e dissertações, e se tornou, não era, mas se tornou. E, particularmente, é um tema que facilmente você obtém financiamento de projetos, né? Então, eu acho que a escolha da temática é interessante. A segunda temática, que eu também venho trabalhando, né, assim, de uma perspectiva totalmente distinta, que é o consumo, mas mais voltado para a base da pirâmide e para a classe média emergente, também é um tema que tem apelo, né, junto a tanto pesquisadores que querem participar, quanto a agências de fomento. Então, eu acho que esse aspecto que a gente deve considerar, quer dizer, em que medida o tema de pesquisa que você está trabalhando é um tema que tem potencial para atrair pesquisadores e para receber verbas de pesquisa. Obviamente, é lógico que se você adora um tema, se você tem maior interesse em um outro tema, isso não deve ser um impeditivo para fazer o projeto de pesquisa. Mas se você tem a preocupação de atrair e de obter recursos, é fundamental. A obtenção de recursos de projetos de pesquisa é um elemento que atrai muito os alunos, né? Por quê? Porque você tem a possibilidade de oferecer, cobrir determinados custos, né? Na área de marketing, em administração em geral, isso é importante, porque a gente não dispõe de bases de dados, tirando o pessoal de finanças, né, que tem essa facilidade, nós, em geral, não temos bases de dados disponíveis, né? Ou quando elas existem, você pode comprar, é tudo muito caro, né? Então, é interessante, é um elemento de atratividade para os outros pesquisadores o fato de haver um financiamento para a pesquisa, né? A pesquisa é uma coisa cara, né? Qualquer survey que você faça é caro, né? E muitas vezes o aluno que está ali vivendo com uma bolsa não tem condições de pagar isso, né? Então, eu acho que uma reflexão sobre a temática é importante, né? Depois tem que ser uma coisa
com objetivos bastante claros e específicos, que é natural, né, de qualquer projeto de pesquisa, e viáveis, né? Eu estou sempre assim, já pensando no financiamento, né? Isso foi um aspecto marcante, eu diria, na minha carreira acadêmica, porque assim que eu acabei meu doutorado, em 82, 83, né, eu obtive meu primeiro projeto de pesquisa no CNPq. E, desde então, nunca deixei de ter pelo menos um projeto de pesquisa no CNPq, geralmente no CNPq e em outra agência de fomento, que poderia ser a CAPES, poderia ser vários no CNPq, poderia, mais recentemente, eu digo já há uns 15 anos, também tenho utilizado muito projetos da FAPERJ, né? Então, tem um lado assim, esse lado do financiamento, para mim, pesa muito na decisão do projeto. Tá? Não é impossível fazer outra coisa. Pode acontecer, mas é mais raro. Exatamente porque os temas com que eu trabalho têm uma certa facilidade, mas eu estou sempre de olho nisso. E agora, eu tenho visto, mais recentemente, nos pareceres que eu tenho dado para agências de fomento, que tem uma vinculação muito maior, cada vez mais, né, entre temas específicos que há interesse em financiar, né, e essa concessão das verbas de pesquisa. Então, isso é uma coisa que é importante. Estou falando ainda da temática, né, da escolha da temática. Bom, aí vem o projeto propriamente dito, né? E aí, uma coisa também que eu tenho observado, que às vezes é muito falha nos projetos que eu examino, é a metodologia, né? Porque muitas vezes os pesquisadores não dominam a metodologia que estão propondo, seja por serem pesquisadores iniciantes ou por quererem fazer uma coisa nova que ainda não fizeram, e aí a metodologia não fica adequadamente explicada, há falhas metodológicas, há uso de, por exemplo, vamos tomar um exemplo de um método super conhecido, que é o método do caso, né, que a gente utiliza muito em internacionalização de empresas também. E eu fico chocada quando eu pego um projeto, e às vezes pego alguma tese já defendida, onde no capítulo de metodologia o pesquisador cita fontes que são tanto positivistas quanto não positivistas. Claramente por desconhecer a diferença, porque é um método que é aplicado, mas é totalmente diferente, né? Dentro de uma perspectiva positivista e interpretativa. E aí o pesquisador cita os dois. E aí não dá, porque cada um está falando, está vendo uma coisa diferente, né? E uma vez me aconteceu num paper, num journal, né, que era um estudo de caso, era um estudo de vários casos, né? E aí um dos reviewers, né, dos revisores, disse: você tem que citar. Aí deu uma indicação. Só que o enfoque do paper era positivista, era na área de internacionalização de empresas, especificamente voltado para empreendedorismo internacional, e ele queria que eu citasse um autor que era fenomenológico. Não dá, né? Aí não dá. Aí eu tentei embromar o revisor, né? Não, muito obrigada pela sugestão, mas acontece que não utilizamos o protocolo adotado por esse autor, então eu prefiro não colocar. E aí o revisor bateu o pé, ele queria que colocasse. Aí eu falei, bom, eu tenho duas opções, né? Ou eu
coloco, porque não era difícil colocar, né? Não era um problema colocar, mas não era correto, porque, primeiro, não tinha utilizado mesmo, e, segundo, era outro paradigma, não tinha condição. Aí eu apelei para o editor, né? Escrevi ao editor, expliquei a situação, disse que ficava constrangedor colocar no paper uma citação equivocada, mas aí o editor concordou comigo, os coautores, e a gente publicou o paper. Ele aceitou a minha justificativa. Mas foi uma coisa assim constrangedora. Mas o que eu quero dizer é que não é um problema só nosso, né? Era um revisor de uma boa revista estrangeira e de fato, pecou nesse aspecto. Então, bom, retomando, né, a questão metodológica, o domínio do método é super importante também. Tem que dedicar um esforço grande dentro dessa área, né? Bom, deixa eu só complementar com um questionamento, porque eu acho que é conectado, sobre projetos de pesquisa para ampla concorrência. Eu acho que pode entrar nessa linha também, por exemplo, CAPES e CNPq. Que boas práticas você considera essenciais? Bom, eu diria... bom, o fato de ser PQ1A e ser cientista do nosso estado, da FAPERJ, praticamente, hoje, facilita a aceitação de quase qualquer projeto que eu vá submeter, né? Porque tem um histórico, tem um passado, enfim, os próprios avaliadores dos projetos olham de outra forma, né? Então, de certa maneira, eu acho que, aí, andando um pouco para o lado dos pesquisadores iniciantes, o grande problema do pesquisador que está iniciando é que ele não tem a tradição, né? Ele não construiu ainda um passado de pesquisa. Então, da mesma forma, né, que é difícil você se tornar um jovem cientista da FAPERJ ou se tornar um PQ2 no CNPq, quando o pesquisador está começando, também é difícil obter os primeiros projetos de pesquisa, né? Então, eu acho que o que tem aí? De novo, a mesma coisa: dedicação, esforço, tempo e persistência, que é o que eu geralmente falo para as pessoas que trabalham comigo, né? Não se deixe desestimular por um não, né? Eu me lembro de um pesquisador super importante na minha área de internacionalização de empresas, que ganhou o JIBS, o JIBS é o Journal of International Business Studies, o prêmio deles do artigo da década. E aí eu estava com ele na cerimônia de entrega, e ele falou assim: nossa, mas esse artigo foi e voltou tantas vezes que eu achava que ele nem ia ser aceito, né? A gente quase desistiu desse artigo. Aí eu achei interessante, né? Porque eu acho que o pesquisador jovem, o iniciante, ele desiste com mais facilidade. Não me deram, também não vou tentar, vai ver que não consigo. Quer dizer, não, cara, isso faz parte do capítulo dedicação. Tenta, né? Não deu certo uma vez, tenta a segunda, tenta a terceira, né? Eu também conheci um outro pesquisador americano que dizia assim, aí com relação a paper, né, não a projeto: every paper has its home. Todo paper tem a sua casa, né? Ou seja, você vai encontrar a casa para o seu paper. Obviamente, vai chegar um ponto que talvez não compense investir mais, né, naquele paper. Mas melhora o paper, tenta de novo. Uma outra pesquisadora também dessa área de negócios internacionais, uma vez ela estava dando
um seminário, né, para pesquisadores dentro do Congresso Internacional. Aí ela falou assim, e ela assim, publica para caramba. Aí ela falou assim, quando eu recebo a revisão, primeiro eu imprimo, depois eu esmago o papel, jogo no lixo, aí respiro, pego e leio. Então, eu acho que a gente tem que se preparar, o pesquisador iniciante, assim, o meu projeto não foi aceito, o meu paper não foi aceito, vou insistir, né? Vou tentar de novo, vou melhorar, vou fazer uma coisa melhor, porque isso acontece com todo mundo, acontece comigo hoje, né? Continua acontecendo, acontece com grandes pesquisadores das mais diversas áreas, é o jeito como a coisa funciona. Então, a gente continua investindo. Agora, o que não pode fazer bom, não deve desistir, né? Mas, em geral, olhar aquelas críticas, porque tem algo de bom para você aproveitar, né? Nem todas. Às vezes as críticas ou às vezes as exigências não são boas, né? Não são corretas, mas é raro. Em geral, sempre tem algo que você examina e diz, pô, cara, eu não tinha me dado conta disso daí. Quer dizer, um parecer pode trazer uma iluminação que vai melhorar o seu projeto e vai melhorar a sua qualidade como pesquisador. Eu acho que naquela lista de características do pesquisador tinha que acrescentar humildade também, né? Acho que a humildade é um valor também importante para a gente, porque senão não vai, desiste. Eu conheci muita gente boa que desistiu diante de recusas ou de projetos ou de papers, e não faz sentido, tem que prosseguir. Depois, espera aí, ainda estamos nos projetos, tem uma coisa que eu acho que é burocrática, mas é uma recomendação importante para quem vai fazer um projeto de pesquisa, não fazer o projeto propriamente, executar mais o projeto, são as prestações de conta, né? Que aquilo é uma coisa complicada, infernal, dependendo do projeto da agência de fomento, o tempo que você tem que guardar os documentos é de 5 a 20 anos, né? Mais do que o imposto de renda. Então, isso aí, eu, por exemplo, que faço tenho muitos projetos, ainda bem que eu moro numa casa e tem bastante espaço, porque tem um zilhão de caixas de projeto. De vez em quando eu faço assim, uma limpeza, porque 10 anos depois alguém te pergunta alguma coisa sobre o que aconteceu com aquele projeto, com algum gasto, enfim, alguma coisa 10 anos depois. Então, tem que refletir um pouco também sobre como organizar, né, se você receber o projeto, isso daí. Isso aí. Não é trivial.